Olá, estamos no ar aqui pela TV Assembleia com mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem do mundo da cultura, do mundo da poesia especificamente. Eu estou falando do poeta alagoano, do poeta da Viçosa, Sidney Vanderlei. Sidney, forte abraço, bom tê-lo aqui, né? Eu vinha, assim, cortejando essa entrevista, eu acho que já há mais de uns 5 anos, né? E você sempre salta fora, né, da entrevista, como sempre, você ali, como todo poeta, mas bom ter você. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui o horário passa em vários horários. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Madrugada também, né? E, Paulo, é o seguinte, eu relutei muito, né? Passei esses 5 anos praticamente, você me convidava de vez em quando, eu escorregava, né? Praticamente, assim, o nome do programa me intimida. Personalidade, eu não sou. Zumbi, Graciliano, Luiz da Silveira, Disseu Lindoso, para citar alguns, esses são personalidades. Eu, não. Eu até me caracterizo por uma certa falta de personalidade. Vou até explicar por quê, né? Porque eu acabei fazendo na vida, né? Não dá para fazer o que eu queria. Né? Ou seja, eu fiz poesia, mas poesia você não vive de poesia. Então, eu acabei fazendo algumas coisas para sobreviver, né? A gente faz para sobreviver. E durante algum tempo, com muita paixão, né? Eu ensinei biologia, né? Em cursinhos do Colégio Marista e outros colégios aqui de Maceió. Depois, durante 15 anos, eu fingi que era bancário, né? Trabalhei no Banco do Brasil, em Viçosa e aqui, 15 anos, mas nunca fui bancário dia nenhum da minha vida. Era uma farsa para sobreviver. Depois disso, tive uma loja, como você conhece, uma revistaria, vamos chamar assim, ali no início da Avenida Rotary, não é? A Iluminuras. Sobrevivi durante 13 a 14 anos, fingindo que era comerciante. Nunca fui comerciante, eu não sei vender nada, nem meus livros. E há 22 anos eu vivo de revisão de textos, TCC, tese, dissertação, que em boa parte, com algumas raras exceções e honrosas exceções, é quase sempre um trabalho muito enfadonho e tedioso. São textos assim, né, que você lê sem nenhuma paixão, só para colocar, ver onde está a vírgula, a crase, a regência. É verdade. Mas eu não posso dizer que o trabalho de revisão é um trabalho apaixonante. É tão entediante quanto o trabalho. É um trabalho exemplo, necessário, né? Necessário. Mas a gente tem que ganhar a vida, né? Eu não tenho habilidade para, né, fazer um assalto num banco e sair impune, né? E aí ficar na rede lendo o que eu quero e ouvindo a música que eu gosto e vendo os filmes que eu adoro, né, os DVDs ali. E pronto, e aí a gente faz isso para sobrevivência, é isso aí. Mas é isso aí, rapaz, o programa Personalidade, ele está aqui para dar luz, né, você é um cara que é conhecido em Alagoas como poeta, o poeta Sidney, sempre está lançando, a gente depois vai falar aqui dos livros, né, mas o alagoano conhece pouco, assim, do Sidney, a pessoa, né, quem é o Sidney, né? Eu estive entrevistando aqui o Aldo Rebelo, uma vez, conterrâneo, aí disse, você é alagoano? Aí ele disse, eu sou alagoano de 4 costados. Eu digo, que diacho é isso? 4 costados? Tem 4 costas? Aí ele disse, não, é porque os avós paternos e maternos também são de Alagoas. E você? Você é alagoano, como é aí? Vamos porque o programa Personalidade tem isso, um pouco persona mesmo, mostrar essa é a sua vida, como diz a história. Então, como é? O Sidney pequeno nasceu aonde? Vamos começar por aí. Bom, eu nasci no ano glorioso, o Brasil tinha acabado de ser campeão na Suécia, 1958, era uma fase lindíssima do país, eu não sabia nada disso, evidente, né? Quando você nasce, não sabe disso, né? Era uma fase, tinha a poesia concreta, estava ali começando a brotar cinema novo, né? Então o país... A Bossa Nova. Bossa Nova, JK, exatamente, Bossa Nova, Gilberto, JK, era uma fase maravilhosa, eu nasci em outubro de 58, em Viçosa. Filho... Aí eu peço já um parêntese, você já está traindo o povo viçosense. Porque ninguém nasce em Viçosa. Na Viçosa. Nasce na Viçosa. Então eu nasci na Viçosa. Né? E meu pai era de Viçosa, né? Também. E
era o chefe do IBGE local e professor de matemática, foi meu professor, inclusive, de matemática e francês. Tanto que o pessoal lá em Viçosa, para me provocar, me chamava filho do Emantenã, ou filho, né, do Quesquecé. Eu era Quesquecé Júnior. Quesquecé Júnior. Eu não gostava nada disso e pronto. E mamãe é da terra do Graciliano, né? Mamãe é de Quebrangulo. Então, minhas raízes são interioranas. E até hoje eu sou... E os avós? Os avós também de Alagoas? Meus avós. Então você é de quatro costados, como diria o Aldo. Os avós paternos de Viçosa e os avós maternos, vê que mistura. Ele era de Passo de Camaragibe, que é a cidade, se não me engano, do Aurélio Buarque, né? Meu avô, Zé Vanderlei, típico holandês. Os olhos assim, azulíssimos, aquela pele. Dos Vanderlei. E a minha avó era uma índia, rapaz. Né? Durante muito tempo me esconderam esse dado, mas eu olhava para ela, era uma índia de uma tribo aí de Água Branca, filha de um cacique, você veja. Então eu venho dessa mistura de um holandês com uma indígena. Então, né? Se você fosse fazer vestibular agora, você podia entrar pelo sistema de cotas. E só entraria pela cota, porque eu não sei mais nada, desaprendi tudo que eu sabia, então só entraria por cotas. Mas, Sidney, como foi essa primeira vivência, assim, Sidney menino, na Viçosa, foi menino na Viçosa ou já foi menino aqui em Maceió? Não, eu só vim para Maceió, Paulo. Eu vou contar então a minha chegada a Maceió e volto para... Isso. Né? Eu cheguei aqui, né, em Maceió, ou a Maceió, como queiram, no dia 3 de março de 73. Eu tinha 14 anos e o Viçosa só tinha até o ginásio, né? Então eu vim fazer o científico, né, no Colégio Marista, aqui, né? E vou só contar, antes de a gente voltar para a infância em Viçosa, né? Eu me lembro perfeitamente do dia da minha chegada, Paulo, aqui. Né? Era uma segunda-feira, assisti às aulas, né, no colégio, e eu morava nessa época, né, quando morei durante todo o primeiro ano científico, na levada, na pensão de um tio, irmão de papai. Eu tinha um tio lá e ficava nessa pensão dele. Então descia, né? Descia aquela ladeira ali, né? A ladeira do Brito, e passava numa livraria do pai de uma colega nossa, que você sabe. Zé de Alencar? Não, Castro Alves. Era do pai da Raquel Rocha, que foi pró-reitora aí da UFAL, né? Exatamente. Então eu passava sempre ali, né? Dava uma piruada, ficava olhando os livros, e nesse primeiro dia eu tinha um dinheirinho ainda, né? Começo de mês, papai me deixou com algum dinheiro, eu comprei 2 livros, me lembro perfeitamente. O primeiro livro, que eu fazia muitas caretas, eu era um adolescente muito esquisito, né? Piorou com o tempo. Pois bem, aí comprei um livro do professor Hermógenes, chamado Yoga para Nervosos, para ver se eu deixava de fazer aquelas caretas, aqueles trejeitos, né, horrorosos que eu tinha. E eu me disciplinava todo dia, fazia aqueles exercícios de yoga. E o outro livro, aí, era o do Camus. Eu já tinha lido O Estrangeiro, né? Mais ou menos precoce, 14 anos não é muito comum, né? Claro. Mas eu queria ler A Peste. Então, quando eu disse na livraria, a livraria estava cheia. Eu tinha aquela voz gasguita, né? Que é a voz afina, depois de grossa, né? 14 anos. E eu disse, eu quero A Peste. Não disse nenhum livro. Aí a vendedora caiu na gargalhada. E todo mundo olhou assim, com aquele ar. Pronto, eu quero A Peste, né? Aí o pai da Raquel veio lá de dentro, né? Pronto, e aí pegou A Peste do Camus, com tradução do Graciliano Ramos, era um livro da Zé Olímpio, né? E aí entregou, eu paguei os 2 livros, ele disse, você é um menino diferente. Eu fiquei vermelhíssimo, né? Tanto, fiquei vermelhíssimo pela ar de zombaria da vendedora e fiquei igualmente vermelho pelo elogio, né? Bateu no meu narciso, eu digo, opa, sou um cara diferente, né? Então, vamos seguir. Já tá bom. Tá bom. Aí eu tenho que retornar, como a gente prometeu, à infância de Viçosa. Infância, adolescência, isso é tudo. É o pedido de formação, que todos sabemos todos, do sujeito. Seja um poeta, seja um varredor de rua, seja um entrevistador, o que seja, né? O que for. Pois bem, a minha infância em Viçosa, Paulo, ela vai explicar muita coisa. Você citou aí o Aldo Rebelo. Eu sempre debato muito com o Aldo e me bato com isso, né? Eu tenho pouquíssima simpatia vamos chamar assim, pela casta militar. E vou explicar pela minha infância.
Tá entendendo? E o Aldo não, o Aldo, né, vibra, o Aldo vibra com hino, com bandeira, com militar. Olha, eu vou dizer porque eu tenho isso. Olha, eu um nacionalista utópico. Né? Eu sou um Às vezes mais do que a gente gostaria. Bem mais do que eu gostaria. Aí você veja o seguinte, o Paulo, eu tinha, se não estou enganado, foi na passeata, que aquele tempo, depois de 64, era cantar hino para tudo. A gente cantava hino de Viçosa, hino de Alagoas, hino da Independência, hino nacional. Era uma cantoria sem fim. Na escola, né? Logo no começo da aula, né? Entrar. Eu me lembro que uma vez eu cismei, não tinha nada de politizado. Um menino com 10 anos, sabe? Dessa faixa de 8 a 10 anos. Mas, por exemplo, eu não gostava daquilo. Aí, um belo dia, eu disse, eu não vou cantar. Tá indo o hino. Eu não vou cantar. A diretora era autoritaríssima, não conseguiu que eu cantasse. Eu fiquei no sol. Agora levei um azar que papai ensinava, era o seguinte, o primário eu fazia num colégio chamado Educandário Coração de Jesus. E em frente ficava o colégio onde papai dava aula, que era o colégio de Assembleia, onde eu iria estudar e fazer o ginásio depois, né? Pô, aí ela mandou avisar papai. Papai estava dando uma aula sobre matemática moderna, teoria dos conjuntos. Interrompeu a aula e veio. Quando eu vi papai, comecei a cantar os 4 hinos de uma vez só. Cantei, entrei, humilhado. Eu ainda levei uma vaia dos colegas quando entrei, pronto. Aí isso daí já foi me dando uma certa impaciência, esse negócio de hino, de bandeira, não sou. Para azar, nessa passeata que eu estava te dizendo, no dia 7 de setembro, quase com certeza, ou 66 ou 67, mas foi 7 de setembro. Eu estava ali, a fila toda, esperando a banda, né? Quando chega a banda, aí você sai naquele desfile danado. Eu estava exatamente em frente ao bar do Zé do Cavaquinho, o Trovador Berrante, ali numa fila, esperando para desfilar. Com aquela camisa toda branca, manga comprida, aquela... Chega uma professora, rapaz, e foi botando em cada menino, né? Ela foi botando um broche com a bandeira do Brasil. Botava, tinha um alfinete, né? Pronto. Rapaz, comigo, eu não sei se foi proposital, na minha cabeça que foi proposital. Ela deu uma espetada que eu acho que o negócio varou e chegou ao coração. Rapaz, eu só via a lágrima, para falar bonito, uma férvida lágrima, né, desabar. A lágrima desabou e eu disse, caramba, eu tô chorando de dor. Eu fiquei tão louco, bicho, eu devia ter uns 8, caminhando para os 9 anos. Eu me lembro que eu fiquei, né, puxei aquele negócio que cravou, sangrou realmente. Sacudi, que a gente estava em cima da sarjeta, sacudi aquela bandeirinha, o que for, na sarjeta, e dei umas 4 pisadas. Eu disse, tire, foi o primeiro palavrão que eu disse na minha vida. Tire esta merda de mim. E sacudi lá. Isso deu um azar, porque, rapaz, tanto eu fui punido, e você vai ver, daqui a pouco eu vou contar como 15 dias depois eu estava assistindo a missa em Viçosa, e o padre, que era o padre Jatobá, que eu tenho alguma coisa para contar depois sobre o padre Jatobá. Então, o padre Jatobá, na missa, disse, né, horrorizado, porque naquele tempo era uma patriotada da peste. O padre Jatobá disse, né, olha, nós temos aqui um menino... Na missa? Na missa. Dominical? Foi na de sábado à tarde. Das Ave Maria. Rapaz, aí ele disse, houve um menino que pisou no, sei lá, no símbolo nacional. Eu fiquei morto, porque ali quem estava assistindo a missa não sabia não. Né? Mas você, quando é menino, acha que o mundo todo está olhando para você. Eu digo, caramba, não é Viçosa não. Eu achava que até no Japão o pessoal estava sabendo que eu tinha pisado na bandeira nacional. Então foi uma coisa, são experiências traumáticas. E aí, para completar, a diretora, que eu já falei, é Naura Torres, né? Da escola, do Educandário Coração de Jesus. Aí, dona Enaura, claro, quando eu voltei, ela me chamou, que a professora se queixou. Aí eu até anotei isso aqui para não esquecer. Ela era assim, dava uma frase, os símbolos da pátria merecem a estima e o respeito de cada cidadão. Para você escrever não sei quantas vezes. Você em casa vai escrever 500 vezes. Aí eu fui para casa, não disse a papai, né? Porque senão ia ficar complicado. E fiz o chamado dever de casa, e quando comecei isso aí, eu acho que eu copiei umas 2 ou 3 vezes, deu preguiça. Aí eu enchi 500 vezes de aspas. Levei no outro dia, rapaz, ela ficou furiosa. Aí já chamou o papai, eu já fui para casa e tive que fazer não foi não. Ela disse, você agora vai escrever 1000 vezes essa charopada aí do cidadão, né, do símbolo da pátria, e eu escrevi, né? Tranquilo, tá entendendo, Paulo? Aí pronto. E eu estava te dizendo assim, essa foi uma das coisas. Outro trauma que eu tive, Paulo.
Você vê que a minha rixa com o militar vem da infância. Aí, já no ginásio, eu estava no que hoje equivaleria à 7ª série. Naquela época era 2º ano ginasial. O nosso professor de educação física, que era um civil, tirou esse ano e foi fazer um curso em São Paulo de educação física. E aí, um sargento da Polícia Militar adotou as turmas, né? Ele não tinha tanto tempo, esse sargento, então juntou todas as turmas do ginásio. Eram no mínimo 200 alunos. Sabe qual era a hora da aula? 5 da madrugada. Porque aí a gente voltava correndo, porque papai dava aula, papai. Como trabalhava no IBGE, só podia dar aula de 6h30 às 8h. Então era tudo adaptado. Era tudo correndo, engole o café depois da aula de educação física e vai para a aula de matemática do papai. Bom, o que ocorre? Numa dessas aulas, esse sargento da Polícia Militar, rigorosíssimo, mas numa das aulas, cara, né, todo mundo fazendo, marinheiro, não sei o quê, um gaiato lá, que não foi identificado, eu acho que o pessoal não quis entregar. Deu um arroto para falar monumental, majestoso, histórico. Olha, foi um arroto. Aí o tenente estava de costas, fazendo, sei lá, um marinheiro também. Aí disse, quem foi? Ninguém se identificou. Eu nunca soube até hoje quem foi esse cara. Aí foi o primeiro 0 da minha vida. Ele disse, é 0 para os 250. Ave Maria. 0. Eu até integrei uma comissão, né, pequena comissão, para falar com o diretor. Eu digo, rapaz, levar 0 para o cara dos outros que ninguém sabe. Um arroto misterioso. Tem o pavão misterioso e tem o arroto misterioso. Aí o diretor disse, infelizmente não posso fazer nada. Medo, né? O cara era da polícia, aí foi o primeiro 0 que eu tomei na minha vida. E este maluco, deste sargento, fez uma prova, juntou os 250 no outro mês. Olha a raiva desse cara, né, do arroto. Então, ele juntou esses 250 no auditório. Era um em cima do outro, fazendo uma prova prática. Ele diz, vocês vão fazer uma prova prática de educação física, eu não sabia o que era isso. Aí, todas as perguntas, Paulo, eram sobre natação. Eu até hoje não sei nadar, não sei dirigir, sabe como é? Então, a coisa prática não é comigo. Aí, 250 pessoas recebendo 10 perguntas sobre natação. Sobre natação. E o colégio nunca teve piscina, eu não sabia nem como que era a piscina. Tinha um açude que eu tomava banho, se molhava o pé, que eu não sabia nadar. Bom, resultado, Paulo. Eu até anotei aqui, para não esquecer, das 10 perguntas. É uma prova que ninguém respondeu nada. A pessoa entregava em branco, porque ninguém sabia nada de natação. Aí eu fiz um esforço, ainda me lembro de 4 das 10 perguntas. Hoje eu digo, não, vou anotar aqui. Uma pergunta foi, distinga o nado livre do nado borboleta. Eu digo, nado borboleta? Né? Eu não sei uma borboleta. Não sei o que diabo é isso. Outro, qual o país de origem na natação? Até hoje eu não sei. Eu também não. Né? O que significa queimar a largada? Né? Saltar antes do tempo, mas isso só nas Olimpíadas, muito depois. E a outra, como a natação chegou ao Brasil? Aí essa foi a última de barco. Eu respondi, e paguei caro por isso. Eu disse, com o náufrago Caramburu, em 1510, na Bahia, que adotou o nado borboleta, que eu não sabia o que era, para se salvar. Aí, ele chegou pro diretor, cara, mais outro 0. Eu tomei 2 zeros por causa desse sargento da Polícia Militar, os 2 únicos 0 da minha vida, que era um cara estudioso. Até hoje eu tenho. Então, com essas histórias todas, esse broche que me espetaram, escrever 1000 vezes aquela besteira que me obrigaram a escrever, e esse tenente, às 5 da manhã, por causa de um arroto, me dá 2 zeros. E depois de uma prova prática inusitada. Nada, borboleta. Você quer que eu goste de militar? Não dá. Não dá. Então, mas vamos voltar. Você aí para voltar, vamos dizer o nome do pai e a mãe também, que a gente tem que registrar aqui, senão fica complicado. Né? Como é o nome dele? Arnaldo. Seu Arnaldo, estava vendo o Chico, agora vai ver o Sidney aqui daqui a pouco. E mamãe Creuza, né? Dona Creuza. Vanderlei. Dona Creuza fazia o quê? Era aquele que se chama do lar, né? Né? Doméstica, do lar. Cozinhava divinamente, cozia com Z e com S, divinamente, né? Porque ela costurava também de uma maneira. Então era uma figura prendadíssima, né? E uma mãe, né, assim, irrepreensível, né? Eram quantos meninos? Olha, como para plagiar aquele romance, né? Que foi muito moda de Maria José Dupré, né? Éramos 6, não, éramos 3 só. Éramos a metade do romance. Éramos 3, eu, o meu irmão que tinha 1 ano menos do que eu, né? E que fez engenharia, terminou engenharia e fez um mestrado
na Federal de Pernambuco em matemática. Já estava se preparando e ia fazer doutorado na França. Mas aos 23 anos ele teve um aneurisma cerebral fulminante. Então a gente perdeu. Eu perdi meu irmão com 23 anos, é uma coisa que marcou para o resto da vida. Ligado a ele. Muito demais, né? Você sabe como os irmãos. Até os 15 anos é uma briga, né? Irmãos encrencam demais até os 15 anos. Daí em diante, não. Aí amadurecem e aí ficam juntíssimos. E a minha irmã, que é 12 anos mais nova do que eu, né, que é médica no Rio. Até hoje vive por lá. Mas você ficou devendo também o Padre Jatobá. Rapaz. Paulo, olha, é o seguinte. O Padre Jatobá era um professor maravilhoso de português. Até latim, rudimentos de latim ele ensinava a gente, né? Mas a aula dele era uma coisa maravilhosa. Agora você levava cada esporro que ficava azul, roxo, todas as cores. Porque era aquela pedagogia autoritária. Respondia errado, ele fazia assim, burro. Tá entendendo? E saía vastando, andando para trás, com a batina e tudo. Eita! Né? E aí você passava uma vergonha tremenda, né? Mas o Padre Jatobá foi o seguinte, quando eu já estava aí, ainda estava no educandário, eu acho que eu estava aí da terceiro para o quarto ano, eu devia estar de 8 para 9 anos, era isso que eu tinha. E aí, um belo dia, disseram, vai ter aqui, vocês vão ler né, uns trechos da Bíblia, lerão os trechos da Bíblia, tudo pivete como eu. E nós vamos escolher uma pessoa que será premiada. Aí eu disse, opa, vou ganhar um prêmio. Ou uma bola daquela dente de leite que doía, aquela bola quando batia na gente. Eu já assava, né? Assava, aquela ali era terrível, não tinha protetor solar para aquela. E outra coisa, ou vou ganhar aquele tênis que era horroroso, que fazia cada calo, mas era o sonho da gente naquela época, o tênis conga. Tênis conga, né? E o que chute. Que chute. E aquele sapato que o pé da gente fervia da maior chulé do mundo, Vulcabras. Era isso daí. Que não entrava água, né? Não vulcanizado. Não entrava água, nem entrava água. Aí o chulé estava garantido. Aí, Paulo, rapaz, aí pronto, eu comecei, li vários trechos da Bíblia. Agora, Coríntios, não sei o quê. O único erro que eu cometi, eu disse, Epístola às Galatas. Aí eu disse, Gálatas, alguém me corrigiu. Até hoje eu digo, Gálatas, certo. Pois bem, quando terminou, disseram, o escolhido é você. Aí eu me preparei para receber o tênis congo ou a bola. Eu disse, não, o Padre Jatobá, né, estava com a catarata binocular, nos 2 olhinhos, severíssima. E naquela época, eu estou falando aí de 66, 67, né, isso não era simples. Não. Aí o padre estava vendo muito pouco, ele celebrava a missa, mas não estava mais conseguindo ler a epístola e nem o evangelho. Então ele leria a epístola e o evangelho. Foi o presente. Foi o presente. Eu achei aquilo estranho, mas saí bem e comecei a gostar daquele negócio. Tá entendendo? Eu digo, rapaz... Na missa você é que lia. Na missa eu era o centro das atenções. Eita, olha. Eu digo, olha, e eu disse, eu vou conquistar qualquer menina aqui na cidade, né? Porque ainda mais insensado, é um santo. O homem lê o evangelho. Resultado, isso durou 1 ano a 1 ano e meio, Paulo. Quando foi mais ou menos com 1 ano e meio, aí o padre foi 2 vezes a Belo Horizonte. Belo Horizonte era o centro da oftalmologia, né, no Brasil. Então o padre foi e ficou bom do olho. Quando ele ficou bom do olho, eu já fiquei sem ler a epístola, só fiquei lendo o evangelho. Já não gostei, eu pensei, mas está ruim. Aí pronto, o padre foi e fez a segunda operação, infelizmente para mim, bem sucedida. Aí ficou vendo tudo. Aí chegou para mim e me demitiu. Eu fiquei desempregado há 9 anos. Ele disse... Ele só foi dizer... Quer dizer que o drama do desemprego lhe bateu aos 9 anos. Aos 9 anos. Ele me disse, Vanderlei, que chamava Vanderlei, não chamava pelo sobrenome. Vanderlei, não preciso mais de você nem para epístola, nem para... E não disse nem muito obrigado, rapaz. Eu fiquei furioso. Em casa, né, eu ficava até pensando, com raiva do padre, né? Eu ficava à noite pensando, digo, rapaz, tomara que esse padre já tomar a ruindade de menina. Esse menino é puro, conversa. Aí eu disse, tomara que o Padre Jatobá tenha um infarto. E aí eu volto, mas era besteira, porque depois eu pensei, fiz os cálculos, disse, não, manda outro padre que enxerga direito, eu não vou ler também, deixa o Padre Jatobá vivo aí, me ensinando os rudimentos de latim e por aí vai. Muito bem. E mais Viçosa é uma terra interessante, é um município interessante, porque você vai buscar na história, por exemplo, Viçosa teve mais de 30 jornais. Aí eu digo, quem de acho em Viçosa lê tanto jornal, não é?
E Viçosa tem umas coisas assim muito interessantes. O centro da intelectualidade, os Brandão Vilela, esse povo que conferiu a Viçosa um status assim de uma cidade, digamos, propícia ao intelectualismo. Como é que você via isso na época lá? Você convivia com essas pessoas, né? Convivia com esses intelectuais da época, viu algum desses jornais, chegou a ver, porque isso é muito antigo também, né? E por que essa profusão, né? As pessoas liam. Como era a Viçosa que você viveu até os 14 anos? Né? Como era o centro, como era a paquera, como eram os amigos, a bola. Eu soube, inclusive, que você tem uma breve passagem, você chegou a ser cartola. Eu soube isso. Conte isso aí. Então eu vou comprar do Cartola e depois você volta, porque você disse antes que eu já não sei mais o que foi, entendeu? Eu vou falar da minha breve passagem como Cartola, em Viçosa. E aí vou voltar para contar o que é da infância. Não, a meninice lá, como era, porque Viçosa tinha 30 jornais, sim, Viçosa é um centro da intelectualidade, tinha um trovador berrante, Teotônio Vilela lá, Zé do Cavaquinho tocando, né? Então é uma cidade que, de certa forma, né, ela respirava um ambiente cultural muito eloquente, muito profícuo, assim. Então eu vou inverter, Paulo. Eu falo disso e depois vamos para o comercial, né? Para o Cartola. Pois bem, a Viçosa que eu convivi, em que eu vivi, né? Já não era essa, né? O que eu tive muita sorte é que os professores, quer dizer, da geração anterior, eu peguei excelentes professores. Tanto que a gente chegava aqui, não ficava a dever nada. Né, podia estar o melhor aluno do Marista, a gente se igualava tranquilamente, ou do Sacramento que fosse, né, a gente chegava com uma base muito sólida, né, pelos professores, os professores ainda eram excelentes, até a que vinham dessa geração. Vinham dessa geração. Então, mas eu vou te explicar logo como é o caso de Viçosa. Você sabe que onde o trem chegava, a cidade se desenvolvia. Então o trem chegou em Viçosa no final do século, me parece que no Natal, não tenho muita certeza de 1895, por aí, final do século XIX. E a Viçosa, que era uma cidade acanhadíssima, floresceu, né? E aí, durante muito tempo, mas quando foi em 1930 e poucos, o trem antes chegou até Quebrangulo não sei porque nunca se desenvolveu. Né? Passou para o Paulo Jacinto, já o Paulo Jacinto também nada. Agora, quando chegou em Palmeira, aí Viçosa se afundou. E Palmeira começou, né, a princesa do Agreste começou a florescer e Viçosa começou a se afundar. Eu já cheguei nessa fase, né, quando eu nasço, em 58, já é a fase de Viçosa decadente intelectualmente, não tem para onde. Porque ela teve... sobre os jornais eu conheci todos, porque eu fiz várias pesquisas. Então, nós tivemos o primeiro jornal, se não me engano, em 1873, chamava-se O Camponês, né? E tivemos jornais assim, sistematicamente até o início da década de 50. Olha. Muitas vezes era um jornal, falia, o cara comprava e com outro nome, já, né, na outra semana ele recomeçava. Né? E feitos em linotipo, feitos impressos mesmo? Isso, e todos circulavam com assinatura e tudo. Vou só não era mimeógrafo, não? Não era nada. Tá onde isso aqui? Imprensa. Vou te mostrar, me lembro agora, algumas notícias dos jornais de lá, tá entendendo? Porque eles tinham aquele estilo meio literário, ou pretensamente literário. Então vou ainda fazia farmácia com PH? Isso, fazia. Mas os jornais, nada de... tinha imprensa mesmo. Porque Viçosa, de 19 a 21... O cara que fazia a reportagem... Pronto, se você quer saber como era isso, repara aqui. A reportagem cena sanjoanesca. São João está aí. Aí, repara, isso foi da Folha de Viçosa em junho de 1940. Aí diz assim, na capa... O nosso repórter Herculano vem de nos transmitir uma notícia espantosa e sensacional. Um porco, na rua Boa Vista, acaba de mastigar uma bomba que explodiu na boca do animal. O mesmo repórter não adiantou se houve estragos consideráveis. Essa notícia tá de capa. O cara, agora que repórter vagabundo, não foi nem ver, perdeu tantos dentes, perdeu o rabo. Eu acho para dar um furo, então assim, para dar um furo ele correu e disse... Aí, o porco comeu a bomba e estourou. Pronto. Ele disse, não apurei ainda os prejuízos. Outro, movimento policial.
Isso é na Gazeta de Viçosa, em outubro de 1928. Veja como é pomposo, como eu chamo o cara de ladrão. Repara, né, o eufemismo. No dia 10 do corrente, o indivíduo Antônio Inácio Joaquim, ao passar pela propriedade Cruzes, enamorou-se de 2 inocentes lanígeros, 2 carneirinhos, do senhor José Gato, e os furtou, tendo-os vendido por bom preço a 2 compradores nesta cidade. O senhor José Gato, porém, saindo no encalço de seu improvisado sócio, não é ladrão, improvisado sócio, conseguiu reaver os seus carneiros e mandar o amante do alheio invernar na detenção. Você tá entendendo? Então, o cara nem podia dizer simplesmente o ladrão foi preso, não, mandou o coisa do alheio invernar. O último jornal que teve em Viçosa, este foi o único que era mimeografado. Né? Já não tem imprensa aí. Um jornal chamado O Imparcial, que era até de uma pessoa do vô. Você estava vendo, o Manuel Passos Vilela, filho do Sinfrônio. Né? E o vô tinha esse jornal em 72 já, isso é em julho de 72. Aí o cara ia faltar ao Banco do Brasil, já botava no jornal. Falta justificada. Epígrafe, cobra. Comunico à gerência do Banco do Brasil desta cidade que faltei ao expediente do dia 14 em virtude de ter sido traiçoeiramente mordido na batata da perna esquerda pela epigrafada, pela cobra. JBO, fiscal da carteira rural. Eu até conheço esse cara, viu? Então era assim, eu estou só te mostrando como era. Mentira, por exemplo, mentira. Isso num jornal chamado Progresso, de dezembro de 1919. Cobra enorme a manchete. Primeira página, todo mundo... Em trânsito pelas matas de Capela, que é uma cidade vizinha ali, né? Um viajante, cujo nome não apuramos, encontrou um cavalo solto arriado e perto uma enorme cobra. Servindo-se de magnífica arma de fogo, o corajoso viajante, precavidamente, alvejou o réptil, matando com 2 certeiros tiros. Pá, pá! A cobra media 55 palmos de comprimento. Palmos! Aberto, o cara pediu. Repórter é bom. Aberto o ventre do gigantesco ofídio, foi encontrado dentro um homem de botas, esporas e cuja identidade também não pode ser reconhecida. Acha a apuração da reportagem. O infeliz trazia nos bolsos vazios papéis sem importância e a quantia de 6 contos de réis em cédulas. Tudo isso dentro da cobra. E por aí ia, rapaz. Tá entendendo? Deixa eu pegar aqui, olha. Eu vou mostrar esse, a gente tem até as capas aí com nosso querido aí. Olha aí, é esse livro aí, que é interessantíssimo, porque justamente essa vivência tua lá em Viçosa, da infância e adolescência, esses causos, essas coisas acontecidas sempre interessantes nas cidades, né? E é um registro importante, né, para a memória da cidade. Então a gente vai falar da tua literatura e vai começar a falar dela já, como diz a história. E agora? Vamos começar a falar agora. Sim, mas a gente ficou devendo a história do comercial. Ah, tá certo. Do comercial, do time comercial, famoso comercial da Viçosa. Então eu disse a você, em 73, com 14 anos, eu cheguei aqui para fazer o científico. Fiz o científico, fiz 4 anos de medicina, né? Depois deixei, fiz uns 2 anos de biologia, né? E eu estava ensinando já era professor do Marista. Eu tinha sido aluno, aí passei 3 anos ensinando como professor do Marista. E no final de 81, eu fiz concurso para o Banco do Brasil e fui aprovado. Fui para Viçosa, onde eu passei 4 anos. E desses 4 anos, de 82 a 85, foi logo a fase antes de um comercial se tornar um time profissional, era um time amador, eu fui presidente. Nesses 3 anos, nós não perdemos partida alguma. Agora, eu devo dizer que eu fazia uma pesquisa com muito cuidado para só trazer time bem ruim. Se o time ameaçasse empatar, eu disse, não, suspenda e traga outro. Aí, resultado, a grande figura que eu vi no comercial não era nenhum dos jogadores, foi o massagista. Ainda é vivo, me parece, o Valdir. Então o Valdir, rapaz, ele era uma figura, ele não dizia uma palavra certa, dizia 3 coisas, 6 estavam erradas. Então ele dizia,
ele me chamava de doutor, porque eu não sei. Doutor, olha, não se preocupe com isso não, que a reclamação é de uma meia dúzia de 3 gatos pingados. Meia dúzia de 3 é um problema. Ele estava fazendo regime, né, porque tinha um barrigão, o Valdir, magro, mas com barrigão, devia ser cistosoma. Pois bem, e ele dizia que eu estou me alimentando, doutor, somente de frutas e verduras, que é para me tornar leviano. Não é leviano. Então era assim, arriba, desmaio. E aí, um belo dia, o time o comercial, eu estava no banco, né, com os jogadores reservas, e o time do comercial jogando contra uma seleção combinada de quebrangulo. Lá pelas tantas do segundo tempo, batem uma falta. E a bola, com extrema violência e contundência, foi bater nas partes íntimas, nas vergonhas, né, do nosso lateral direito, que caiu, desmaiou ali, ele se apagou com uma pancada. Aí disse, Valdir, olha aí para você, corra lá e massagem, hein? Aí ele correu, olhou o jogador, ele continuou desmaiado. Deu uns 2 minutos, levantou o rapaz, mas não fez massagem nenhuma. Aí voltou correndo, disse, doutor, ressuscitado, o homem já está. Né? Agora não há mais nada a fazer, porque a pancada foi toda a nível de ovos. Nos testículos, no escroto. Aí eu já sabia que a nível de tá errado. Antes de dar a música do Aldir Blanc, né? E do João Bosco, eu digo, a nível de tá errado, não preciso ir para gramática alguma, né? Porque se Valdir disse, é errado. É errado. Bom, mas a gente vai mergulhar agora na sua literatura. Bom, você fez medicina, deixou a medicina. Sorte fez biologia, deixou a biologia. Tudo isso para se transformar num poeta, não é? Que fracasso. E ser um dos poetas mais lidos, mais festejados da nossa querida Alagoas. E no país também de reconhecimento. Essa obra está toda aqui, né? Aqui, é isso aqui tudo, repara. Os de lá, prosa. Os de lá, prosa, cá, poesia, não é? Então, a gente vai agora falar sobre isso. Como é que a poesia bate? Porque, por exemplo, poesia nunca foi uma coisa das literaturas mais apreciadas, digamos. Se lia poesia e o indivíduo, quando é novo, faz poesia para a namorada e tal, mas sempre foi uma coisa considerada poesia. Ali nunca foi a grande literatura, não é? Então, como é que você se interessou pela poesia em si, pela prática da poesia, pelo escrever a poesia, né? Olha, aí eu sofri uma influência muito grande também desde criança, né, do meu padrinho lá em Viçosa, que é Zé Alves Ferreira Aragão. Zé Aragão, um cara conhecidíssimo na cidade, fazia tudo na cidade. E eu vivi na farmácia dele, ele tinha uma farmácia. E depois, quando a gente falar em Graciliano Ramos, você vai ver porque essa farmácia foi importantíssima, até para o meu contato inicial com Graciliano Ramos. E Zé Aragão era aquele cara, era um rapaz, uma figura, um louco iluminado. Então, ele era um poeta parnasiano. Mas esse era a farmácia... são os parentes da Marivone? Não, né? Não. É outra farmácia. Ela é farmácia Mota. Essa farmácia Mota era a farmácia dos maiores amigos do Graciliano, quando o Graciliano morou lá, e foi passando, e Zé Aragão, na década de 20, comprou essa farmácia e manteve o nome. E eu vivia nessa farmácia, ali bem no centro mesmo de Viçosa, farmácia Mota. Então ali, Paulo, dava de tudo. Por exemplo, show de ternurinha, não é aquele cara que tem súplica cearense. Eu chegava na farmácia, estava ternurinha com o cabelo dessa, né, e eu adoro aquela música, súplica cearense. Tudo passava na farmácia para acontecer na cidade, era um filtro, né? Aquele Teixeirinha, coração lá, do luto. Coração de luto. E tem coração de mãe, churrasco de mãe. Né? Churrasco de mãe. O coração no incêndio da mãe. É uma tragédia danada, né? Então as coisas todas em Viçosa passavam ali. E Zé Aragão, né? Ele era, além de ser poeta, parnasiano, bem diferente do que eu virei, né? Mas ele, por exemplo, tinha uma memória prodigiosa. Tinha poemas dele, né? Ou poemas dele, não, poemas de outras pessoas que ele decorava. Paulo, poemas intermináveis. Eu vou só dizer uma vez. Uma vez a gente estava voltando para Viçosa, porque ele vinha comprar os remédios aqui, né? Das representações, pegava, eu vinha com ele,
a gente ia para o Bar das Ostras, maravilhoso, aquele Bar das Ostras ainda original, ali, né, na Lagoa. No Vergel. No Vergel, na beira da Lagoa. Então, era um negócio do outro mundo. E voltava, quando a gente voltava, Zé Aragão, só para você ir para Viçosa, asfaltado, tem que ir pela Campina, né? Pronto. Então a gente passava Atalaia, Xaneiro Atalaia, e Zé Aragão começava a dizer um poema chamado A Morte de Petrônio. Petrônio vai cortar o pulso na banheira, aquela coisa, né, que está descrita até no Satiricon, né? A Morte de Petrônio. Pois bem, o que ocorre, Paulo? Zé Aragão se entusiasmava e eu ficava com medo de levar um carão e dizer, olha a entrada da Campina passou de 21 quilômetros. Ele passava direto. Ia babaribondo. Exatamente. Quando ele dava um intervalo para tossir, dizia, a gente passou, padrinho, a Campina. Aí ele me dava um esporro da porra. Cadê desse logo? Aí retomava e inquietava. Já voltavam as 2 estrofes atrás, aí atrasava ainda no poema. Quando ele continuava esse poema na morte, nada de Petrônio morrer. Meu amigo, ele estava voltando para Atalaia. Não, ele passou também pela Campina. Oxê! Dessa vez eu disse, a gente está indo para Atalaia. O senhor está passando outra vez. Deixa eu matar Petrônio quando a gente chegar em Viçosa, tá entendendo? Então, com essa figura... então mate logo esse miserável. Né? Mata umas estrofes aí e mata o cara. Agora, Paulo, aí você vê, eu cresci nesse universo, na farmácia do cara, só ouvindo verso. Ele deu o tempo todo, eu adorava Olavo Bilac, Raimundo Correia, os poetas que eu não admiro muito, mas eu cresci ouvindo aquilo. Então, você não admira muito o Olavo Bilac? Não. Ô, rapaz! Não. Aí meu papo é do modernismo pra cá. Aí você veja bem, Paulo, nessa coisa do Zé Aragão, eu já tinha toda uma sensibilidade para poesia. No científico, eu li demais poesia. O que eu li, rapaz, de Fernando Pessoa, né, de Drummond, de João Cabral, Ferreira Goulart, que estava ali, né, com um poema sujo. Então, li demais esse pessoal, do científico, mas não pensava em fazer poesia. E não fiz. Aí, quando eu comecei o curso de medicina, rapaz, em 76, eu estava com 17 anos, eu odiava anatomia. Era vizinho ali ao Instituto Médico Legal, ali do CCBI, Praça Afrânio Jorge. Pronto. Já no primeiro ano, comecei, rapaz, aquele cheiro de formol invadindo as narinas. Eu tendo que dissecar, eu não sabia pegar dele no bisturi, desajeitar para todas as coisas práticas. Pronto. Fui lá tentando, né, dissecar os cadáveres ali. E como eu dissecava muito mal, estragava alguns cadáveres. Então, os professores de anatomia me chamavam pejorativamente de poeta. É um poeta, você não tem nada a ver com medicina, você é um poeta, quer dizer, um delirante, vá procurar o seu lugar e a sua tribo. E aí eu comecei a fazer poemas, que não valiam nada, claro, os sonetos que eu fiz na vida, porque depois eu também não fiz mais soneto. Então eu fazia os sonetos, era misturando e rimando artéria, veia, nervo, forames, as estruturas anatômicas. E esses poemas fizeram muito sucesso, tanto que passava para as turmas que vinham depois. Tinha gente que estudou 2 anos, 3 depois de mim, e os caras ainda colocavam lá aqueles poemas. E aí eu disse, cara, eu vou ser esse negócio aqui. Você, o que Zé Aragão mas de um jeito diferente, né? Você poeta. Encasquetei com essa ideia e comecei em 76. E nessa brincadeira, se você fizer a conta, já tem 47 anos que eu estou metido nisso. E eu estou me aposentando já. Bom, então vamos falar um pouco disso. Vamos falar aqui, você trouxe aqui a tua obra toda. Infelizmente. Né? E aqui o primeiro livro, não é? Agora, eu sinto falta aqui de alguma coisa. Eu acho, não sei por quê. Porque eu me lembro do seu primeiro livro, que não está aqui. Qual era o título? Eu acho que me lembro até o título. E a capa, eu acho que tinha F de fogo e fuzil. Por que você não botou na obra aqui, rapaz? Um livro que eu gostava tanto, em plena ditadura, aquele livro F de fogo e fuzil, metendo cacete em todo mundo. Eu achava arretado. Por que não está aqui esse livro? Paulo, é o seguinte, olha, em 81, eu militava com você, né, no PCdoB. Eu militei 9 meses, foi um parto. Eu militei 9 meses no PCdoB.
O suficiente para fazer aquela porcaria. Exatamente. Olha, primeiro, eu era péssimo militante. Eu dava toda desculpa para não participar, porque eu odiava reunião. Você sabe, tinha os ativos, reuniões, o pessoal adorava reunião. Adorava fazer intervenção. Terminava as intervenções. Exatamente, eu tinha pavor disso. Aí eu acho que para compensar, eu compensei errado. Aí eu fiz uns 20 poemas panfletários, sabe? Poemas horrorosos, aquele negócio da revolução, do dia que virá. Mas na época, claro, que eu não achava isso, é evidente. E nem eu. Né? Não. Aí, nem eu achava lindo. Logo antes de ir para o Banco do Brasil, publiquei e logo depois fui para a Viçosa. Aí publiquei, né? Havia aqui a Sociedade de Direitos Humanos. Isso. Quem era presidente era Eduardo Bonfim, que foi depois deputado estadual e federal, né? Pois bem, então lançamos lá, vendeu muito, porque a turma era muito politizada. E o pessoal do PCdoB sabia, né? A militância sabia vender. E a renda, digo, é para causa socialista. Olha. Aí pronto, que até hoje a gente está esperando aí. Resultado, Paulo. Quando eu cheguei, né, à Viçosa, que tomei posse do banco, aí eu comecei a ler, foi a primeira vez, já tardiamente, comecei a ler, das 4 vezes que eu li, vou ler a quinta. O Grande Sertão em Veredas, foi a descoberta. Maravilha. Eu já tinha lido Sagaranos, aí peguei, rapaz, do Guimarães Rosa, que é um autor, até hoje, para mim, é um encanto permanente. É uma descoberta permanente, uma redescoberta permanente, que é o Guimarães Rosa. Pois bem, então, quando eu li aquilo desarranjou minha cabeça. Eu disse, quando eu peguei o F de Fogo e Fuzil, primeiro que era um cara frouxo. Você devia ter escrito F de Flor e Futebol, mas era Fogo e Fuzil, com a capa do Enio Lima. Era a capa do Enio. Parece que o F era como se fosse um fuzil dando um tiro, cheio de balas, a capa era cheia de balas. O Enio botou, todo mundo dizia, esse homem deve ser um assassino, é o novo Zé Crispim. Não era um frouxo da pele. Quando eu li os poemas, rapaz, eu fiquei no outro. Eu digo, que vergonha, né? Que vergonha alheia e própria, sobretudo. Eu digo, que rapaz, eu publiquei esse negócio. Aí eu ainda tinha uns 200, Paulo, que foi a edição de 500 exemplares. Eu tinha 200. E eu morava em Viçosa, eu cheguei em Viçosa, então minha casa atrás passava o Rio Paraíba. Rapaz, uns 15 dias depois de uma cheia do rato. Eu digo, opa! Aí eu peguei os 200 exemplares e saí com os pacotes de 50, pá. Até hoje eu penso... Tem livro boiando por aí. E aquele cichosoma, estão comendo aquela literatura. Mas aí vamos nos permitir aqui uma digressão, que chama. A poesia panfletária ela foi usada por vários poetas no mundo, né? Por exemplo, o Mayakovsky, o Bertolt Brecht, acho que o Rilke fez em algum momento, não. Rilke não. Mas esses dois fizeram muito. Não é? O que é que você tem contra a poesia panfletária, homem? Porque ela está a serviço de uma coisa num momento determinado, né? É porque eu acho que a literatura... não pode ser datada. Não pode ser datada. E essa coisa, rapaz, não pode estar contaminada por nenhuma ideologia, de direita, de centro. Não deve estar. Você veja bem, vamos pegar o Canto Geral de Neruda, para dar um exemplo, né? Tem partes ali que quando você é militante, você se entusiasma e tudo. Mas quando passa o tempo... As coisas mais lindas são ele falando de Machu Picchu, né, das montanhas. Do amor. Do amor, né? Ele é grande poema do Neruda, amor, né? 20 canções de amor e 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Esse é o Neruda de Residência, isso é o que fica, Residência da Terra. Esse e os cantos, da parte do canto geral, que não está contaminada pela ideologia. Porque o problema da ideologia é que ela envelhece demais o tempo. Ela sempre está datada. Tá entendendo? Você está escrevendo para uma fatia. Literatura, como arte, de forma geral, tem que ser universal. Aí quando você está a serviço de uma causa... Segmenta, né? Você segmenta e empobrece. Tá entendendo? Esse negócio do dia que virá, isso é uma grande ilusão. Você tem que saber as dificuldades do dia de hoje. E construir o dia que virá, né, baseado no dia que já foi, tá entendendo como é? Mas um testemunho pessoal, intransferível. E não uma coisa genérica, você está entendendo? Contaminada, como eu já disse, contaminada, suja pela ideologia. Eu acho que envelhece com uma rapidez assombrosa. Aí veio, depois dessa tragédia... aí veio poemas póstumos. Aí temos até a capa dele aí. Poema póstumos. Vai explicando enquanto a gente bota a capa. Aí eu passei 10 anos sem publicar, porque fiquei traumatizado. Quando eu joguei o livro do Rio, né, os 200 exemplares... Uma curiosidade.
E agora eu vou lançar aqui. Alguém tem uma cópia desse livro? Eu quero, por favor, porque a minha já não existe mais, porque foram pegando e eu não tenho mais. Então, se alguém tiver ainda, me arranje, porque é um negócio que deve valer uma nota agora, fora de catálogo, negócio parte jogado aos cistosomas. Então, alguém, por favor, aí que tenha F de fogo e fuzil, por favor, procurar o Paulo Poeta aqui, que eu quero ter esse livro. E recitá-lo ainda, a contragosto do poeta. A total contragosto. Ô Paulo, olha, aí eu passei 10 anos sem publicar nada, traumatizado com o F Fogo Fuzil. Então, o que acontece? Eu tinha certeza que aos 33 anos, cada um tem suas maluquices. Eu digo, quando eu passar de 33 anos, eu vou morrer. Eu tenho certeza que aos 33 eu zarpo. Resultado, meu irmão, inclusive, morreu com 23. Eu digo que tá com 10 anos, tá bom. E tem esse negócio, né? Quem tem essa tragédia, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, e fica com essa data marcada. Por exemplo, o meu cunhado, aí o pai morreu também cedo de câncer. Ele disse, eu não vou passar da idade do meu pai. Então tem sempre essa coisa que fica, quem é marcado por uma tragédia dessa, né? Então você fica com aquela data como referência. Eu não vou passar disso, né? Exatamente. Eu tinha isso acrescido também, Paulo, porque eu perdi um grande amigo e o melhor aluno que eu tinha no Marista, eles se suicidaram, um com 19, outro com os dois, e o outro com 21 anos. E depois até um grande amigo meu foi morto em Viçosa por uma confusão. O cara teve uma discussão, digamos, com o filho do Zé do Cavaquinho, e esse, de fato, esse meu amigo, parecia muito com algum dos filhos do Zé Cavaquinho. Ele no dia 13 o cara chegou no dia 13 de outubro, que é da data da emancipação de Viçosa, e confundiu o cara, deu um tiro no ouvido, pronto. Aí foram 4 mortes assim, aí eu fiquei traumatizado. Aí eu me preparei, repara que ingenuidade, ou que atrevimento mesmo. Eu digo, aos 33 anos eu estou partindo, então... Aí eu me atrevi a publicar poemas póstumos, que é um trocadilho com póstumos. Eu digo, publicando e morrendo. Resultado, 33 anos, eu já estou com 64 e nada da morte chegar. Né? Nada. É que sou meu cunhado também, já passou o pai e nada da morte chegar. Eu concluí que é uma leseira e é uma retardada. Tem 31 anos que eu estou esperando e nada da chegar. Eu espero, não é com ansiedade não, né? Mas com uma certa curiosidade. Aí depois disso publicou o Póstumos. Aí publiquei o Póstumos, né? Agora vamos passar rápido porque eu vou te explicar isso aí. 4 anos depois, aí publiquei o Nesta Calçada. Nesta Calçada, cadê? Né? Que é pela Iluminura de São Paulo. Cadê aqui? Ó, já está ali, esse já está ali. Aí, pronto. Iluminuras. Em 95. Você vai e aí ver... conta isso, porque a gente não tinha onde publicar aqui. A gente fazia a Sergasa, a gente fazia uma publicação local, nossa. Precária, Não tinha editora, não tinha nada. E como foi chegar numa assim, né? Eu consegui a Iluminuras porque eu fiz uma amizade... Que é uma editora eu fiz conceituada. uma amizade com 2 pessoas da Folha, né? Vinham muito aqui, eu ia lá, que é a Marilene Felinto, que ainda escreve hoje, né? E o Marcelo Coelho, você deve saber o Marcelo Coelho, né? Pronto, essas 2 pessoas tinham amizade, né, com o dono da Iluminuras, Samuel Leão, judeu, né? E eles indicaram o livro, pronto, o livro saiu sem dispersão. Então, em 95 eu publiquei esta. E continuei publicando em São Paulo, olha, tá aí. Quisera ter a beleza que... Não sei se temos esse lá, mas eu já tá lá. Tá lá. Mais ainda em São Paulo, Na Pele do Lago, este aí. Na Pele do Lago, em São Paulo. Será que a gente tem esse também? Na Pele do Lago, se não tiver, a gente está aqui com ele. Cadê? Eu nunca... tem também, né? Tem também. E o último que eu fiz em São Paulo, que foi esse aí, o Desde Sempre. Desde sempre. Em 2000. Desde sempre, está aqui. Aí voltei a publicar mesmo, localmente. Aí você vai ter o Entropia 2004. 2004. Né? Entropia. O Chuva e Não em 2009. Chuva e Não em 2009. Certo. Dias de Sim, 2012. Dias de Sim, 2012. E quando eu completei 60 anos, o 60. O 60. Pronto. Agora eu estou encerrando. Aí agora com esse, temos antes do fim, esse. Que o fim está chegando. Eita, e veja que o livro é fininho. Mas antes do fim de quê? Do mundo?
Do meu, que para mim é o mundo. Eu morrendo, Paulo, o mundo acabou. Não tô nem aí, entendeu? Eu tenho medo de morrer, deixar o mundo. Eu adoro quando eu morrer. O mundo pode se acabar. Olha, Paulo, mas só para te dizer, aí você vê esse monte de livros. Esses livros aqui, Paulo, tem uma repetição danada, porque eu estou sempre escrevendo o mesmo livro. O cara diz, esse cara escreveu 10 livros. Mentira, eu estou escrevendo um só. E cada vez mais magro e menor. Então, eu vou secando, enxugando, que eu acho que a gente tem que enxugar, tem que cortar. Lição do Graciliano. E do Graciliano Ramos. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem o seu ofício. Né? Enxuga e corta. Tá, até no pigar do pano, uma só gota, ele dizia. Exatamente. Então você pega esses mestres, né? E é isso que você vai aprendendo com ele. E outra coisa, eu tive. Aí é importante eu dizer para você, eu tenho até 2 historinhas, não sei se vai dar tempo de contar, você me diz aí. Estamos já. Você com medo, assim. Esse programa é de 1 hora, a gente fazer com você, a gente faz de 3 horas. Né? Faz, porque é estranho que sua peste. Mentira comigo. Aí, Paulo, veja bem, esse Antes do Fim, que está um trabalho maravilhoso de diagramação e de capa do Fernando Risotto, que é um artista. Maravilhoso. É maravilhoso. Ele já fez o 60 e agora fez o Antes do Fim. Um enxuga do enxuga do enxuga. É um enxuga do enxuga. Veja que é um livro magrinho, de 64 páginas e tamanho pequeno, pronto. É isso que... É um livro de bolso. É um livro de bolso. Né? Olha, Paulo, aí se der tempo, tem 2 historinhas aqui que eu me lembro. Não, dá tempo sim, de vai Viçosa, eu vou voltar a Viçosa e vou contar 2 historinhas, além de outra coisa que ajudou demais a mim a enxugar, porque eu fazia poemas quando eu comecei. Eu não sei como era aquilo, não. Eu fazia poemas de 6, 8 páginas. A Inequação é um poema enorme. Eu só decorei a primeira parte, é a única que eu digo. Né? Mas, veja bem, quando eu comecei, o Inequação tem 5, mas eu escrevi 6, 8, 10 páginas, não sei como era aquilo, não. Nunca, nada disso foi publicado. Verdadeiras epopeias. Verdadeiras epopeias. Aí você vê bem, eu, de 80 a 85, você deve estar lembrado, tinha um concurso que a UFAL promovia todo ano, chamado Concurso de Poesia Jorge de Lima. Ah, me lembro. Era um prêmio nacional e um prêmio para a tropa de Alagoas. Né? Eu concorri aqui. Qual era a premiação? No próximo ano, quando era lançado... Não era ler a Bíblia, não. Não era ler a Bíblia. Do padre Jatobá. Não. Já não tinha os Gálatas. Pois bem, então... A premiação... A premiação, no ano seguinte, quando eles iam lançar o novo concurso Jorge de Lima... Aí publicava, você vinha, recebia seus exemplares e era um lançamento festivo do vencedor nacional e do local. De 81 a 85, um ano Ronaldo de Andrade venceu, até com um livro chamado O Sexto Continente. E 4 anos eu fui o premiado. Aí eu tinha 4 livros prontos, mas já estava traumatizado pelo livro que eu joguei no Rio. Então todo ano eu chegava, quando estava perto de que eles ainda iam para a gráfica rodar, porque levava um ano. Então, quando dava com o semestre, eu ia aqui na reitoria, né? Tinha o professor Luiz Galvão e o Marcial Lima. Isso. Você conhece, né? Era quem tomava conta disso. Eu chegava para os dois e dizia, não quero não. Mas você foi premiado, mas eu não quero, eu detesto o que está aí. E detestava mesmo. E, apesar disso, não aprendia. Então, os 4 livros que eu deveria ter lançado, que foram premiados, nenhum deles saiu, porque... Na 4ª vez, eu levei um esporro tão grande do Aloysio Galvão. Ele disse, você já está velho, então não escreva seu livro, você escreve. Não quer publicar? Premiado, não quer publicar? Eu digo, mas quando eu escrevi, eu queria. Agora, eu não quero mais. Eu não gosto desse negócio aí. E realmente não saiu, e foi uma poupança para o FAO, e poupei de muito má literatura, né? Os 10 ou 12 leitores que eu conto até hoje, né? Mas a gente está falando, sim, as 2 histórias, se der tempo, eu vou contar para vocês. Dá tempo, senão a gente ganha um tempinho aí com o Fragoso, ele deixa a gente passar um pouquinho. Olha, são 2 histórias da Viçosa, como eu disse, que me ajudaram também a enxugar os poemas, né? E que eu me lembro dela. Uma delas Em Viçosa tem um cara chamado João Batista. Eu até pensava que fosse profeta, quando eu era menino, né? Aquele da cabeça, né? Aquele da cabeça. Da cabeça, né? Na bandeja. Um dia esse cara vai ter a cabeça cortada. Pois bem, então esse cara... João Batista? João Batista era conhecido assim como o maconheiro da cidade. Naquele tempo, maconha era uma coisa terrível. Maria. Mas ele fazia toda a declaração de imposto de renda, ele era um cara inteligentíssimo. Né? Lia Marcuse, lia Sartre naquela época, era uma revolução ali em Viçosa. Eu era um pivete de uns 10 anos para 11,
E papai dizia, leve a declaração para o João fazer, né? E vem embora logo. Corra, venha, você não tem nada que está passando com o João. Eu entrava, o João era muito sedutor. Aí ele chegava e me mostrava um quadro lá. Ele disse, olha, dizem que você é um menino muito inteligente. Eu ficava vermelho, né? Mas me achando. E aí ele pegava uma tela em branco, Paulo. Uma tela no cavalete, né? Onde ele estava no meio das devoluções de imposto de renda, das declarações, né, de imposto de renda. Pronto. Aí ele, aquela tela em branco, ele diz, vai aí, você que é inteligente, menino. Como é o título dessa tela? Rapaz, eu olhava para a tela em branco, Paulo. Nada, não via nada, não via nada. Ele disse, rapaz, tão óbvio. Ele disse, eu até anotei isso aqui, viu? A travessia do Mar Vermelho pelos hebreus e a infatigável perseguição dos egípcios. Eu digo, isso aí, eu não estou vendo nada. É tudo isso? É tudo isso. Aí eu, ingenuamente, eu disse, e cadê os hebreus? Ele disse, já passaram. O Mar Vermelho, ele disse, abriu, por isso não está na tela. E os egípcios estão por chegar. Quando chegar, eu vou colocar na tela. Aí eu, tá entendendo, Paulo? Aí eu disse, caramba, esse cara com a tela em branco, né, consegue pensa dizer tudo isso. Aí é isso que eu estou dizendo. Com a poesia, eu devo fazer a mesma coisa. Né? Eu devo, rapaz, que imagem com legal. poucas palavras, dizer muito. Essa é uma história. Acabou o tempo já, né, Paulo? Não, Acabou. não, mas vá, a outra história, vá. A outra história tem até um paralelo com aquele grande artista, meu Deus, Michelangelo, aquele gênio, que teve uma coisa... Eu quando era pivete, eu ia muito para... Tem a serraria do Mestre Amaro, que fazia o marceneiro, que era maravilhoso. Então ele fazia os móveis todos de papaya. Naquele tempo, já aquelas cozinhas medidas, né, pré-moldadas, como chama, ele já fazia... E ele pegava uns troncos enormes, né, sei lá, de jaqueira, e fazia uns cavalos. Cada cavalo bonito da peste, eu ficava vendo a tarde toda ele fazendo aquele cavalo. Quando ele botava o cavalo em pé, eu disse, não tem pra onde, esse cavalo vai disparar, vai sair aí pelas ruas e pelos becos da cidade e passeando. E eu dizia, idiotamente... Parecia de verdade. Parecia de verdade, cavalos lindíssimos, cara. Aí eu dizia, ou perguntava, né, ô mestre Amaro, e é fácil, olha que pergunta besta da porra, é fácil fazer um cavalo desse? Ele, fácil é. É só você tirar da madeira tudo aquilo que não for cavalo. Que coisa maravilhosa, aí, poesia pura. Quando eu fiquei velho... Tirar da madeira tudo aquilo que não for cavalo. Aí eu disse, eita, então é isso, eu devo tirar da poesia ou do poema tudo aquilo que não for poesia. Que o maravilha. excesso, a gordura, o sobrenadante... Que maravilha. Dispensar. Que maravilha. É isso. E a gente está chegando ao fim aqui da noite. Tem muita coisa para falar. Nós não falamos da prosa. Né? Nós não falamos da prosa do Graciliano, que não dá tempo, mas a gente vai ter que chamar o Sidney aqui outra vez. Então, vou passar rapidamente aqui. Ó, as cidades a gente já mostrou. As duas edições. Tem o Graciliano, essas duas edições do Graciliano, que é a presença do Graciliano em Viçosa. Você registrou essa passagem, que foi grande, foi lá que ele escreveu, por exemplo, tirou inspiração para escrever São Bernardo, não é? Esse personagem existia? Existia. Pô, só isso aí. Era um coronel de Viçosa. Existia esse cara, então? Era um coronel conhecidíssimo. Ele só ficcionou ali e tal. Muito amigo do pai do Graciliano, que o pai do Graciliano foi... Né, o que equivale a prefeito intendente de Viçosa. Ele diz no espetáculo Sebastião que eu falo, Ramos. Eu já perguntei já sabendo, porque ele disse, mudei-me para Viçosa, escrevi sonetos e conheci Paulo Honório, que aparece em um dos meus livros. Exatamente. E ele roubou esse nome Paulo Honório, se você pegar o Infância, Paulo Honório era um fazendeiro, amigo do pai dele e também do Graciliano, ainda em Buíque, antes de ir para Viçosa. Então você pega em duas passagens lá. Então é interessantíssimo para quem... O Mestre Graça fez 70 anos da morte dele agora. Isso. Então, para quem gosta do Mestre Graça, não é? Quem não gosta também está na hora de gostar, não é? Tem que ver isso porque é uma passagem, um momento importante dele em Viçosa. E temos outro aqui, da prosa também, da prosa sua, que é feito em parceria com um grande fotógrafo nosso, né? Tá ali, ó. A Feira. Esse, só para terminar, Paulo, eu vou dizer o seguinte, A Feira é o único livro que eu boto na minha estante. O único livro meu, de tudo isso aí. Tudo isso, para eu vir para o seu programa, eu tive que pegar uma escada e eu vou lá no guarda-roupa em cima, né? Tirar. E tiro.
Porque nenhum desses livros meus eu tive coragem de botar na estante. Porque eu acho ridículo eu colocar um livro meu, por exemplo, entre Fernando Pessoa e Drummond. Não vou fazer uma besteira dessa. Né? Poeta, mas olha, isso é sempre você, é sempre o Sidney, que é assim. A gente está terminando aqui, né, esse nosso programa, esse nosso personalidade. Agradecer demais o Sidney. Sidney, obrigado pela tua presença. Foi um papo maravilhoso. Né? Eu aprendi muito aqui, inclusive que carneiro se chama o quê? Lanígeros. Eu não sabia que carneiro era lanígero. Então, eu deixo aqui um abraço para você se despedir aqui também dos nossos telespectadores. Vai lá, a câmera está com você para aqui, ó, nessa aqui, ó. Lá. Aqui nessa. Fala aí, dê um tchau. É o seguinte, Paulo, eu que agradeço a possibilidade. Eu adoro conversar, né? Conversar, uma boa conversa, contar alguma mentira eventual, né? Papear, prosear, sempre foi a minha, entendeu? Eu gosto muito mais de prosear, até mesmo do que de poesia, cara. Tá entendendo? O meu negócio, você sabe, é conversar. Adoro conversar. Aí você pega uma pessoa, né, que tem empatia, que tem inteligência, tem sensibilidade. Eu vou longe, né? Dá uns 10 programas desses, o que tem de mentira. Aí tem uma hora que eu tenho que botar o esparadrapo. Pra quê? Pra fechar a boca aqui do Sidney. Que eu quero falar agora. É isso. Foi muito bom. Olha, aí eu tô aqui me despedindo de vocês. Por hoje, por agora. Vocês ficam e assistem às nossas reexibições. Até um próximo programa.